Sejam bem-vindos a mais um Saber Direito. Meu nome é Cláudio Farag e o tema da nossa aula, da nossa quarta aula da disciplina de Direito Previdenciário são as aposentadorias. Na última aula, nós falamos a respeito do auxílio-doença e auxílio-acidente. Vamos falar sobre as aposentadorias. Vamos começar com a aposentadoria por invalidez. Vamos anotar o fato gerador da aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez tem como fato gerador, tem como motivo a perda total da capacidade laborativa. Perda total da capacidade laborativa. O segundo elemento dessa aposentadoria, elemento teórico, é justamente se a aposentadoria por invalidez determina ou não a manutenção da subsistência. Ou seja, não basta a invalidez. Tem que ser uma invalidez ou uma perda que a pessoa não consiga mais manter a subsistência. Dessa forma, vamos chamar aqui um VT para discutirmos essa acumulação de auxílio-doença, auxílio-acidente a respeito da aposentadoria por invalidez. Vamos embora ver aqui. Meu nome é Guilherme, eu quero saber se eu posso receber auxílio-doença e auxílio-acidente ao mesmo tempo. A pergunta que o telespectador faz é se eu posso receber auxílio-doença e auxílio-acidente ao mesmo tempo. A resposta é não. Muito simples. Imaginem só, um único acidente, fato único. Inicialmente, a pessoa tem que ficar doente, para posteriormente ficar inválida ou ficar com uma sequela. Por isso que eu não posso acumular auxílio-doença com aposentadoria por invalidez. Nem posso acumular, conforme a pergunta, auxílio-doença com auxílio-acidente. A pergunta é, se posso acumular auxílio-doença e auxílio-acidente? Não. Por quê? Pela própria lógica do tempo. Primeiro eu fico doente, para depois ter uma redução ou ficar inválido. E eu faço a pergunta, posso acumular aposentadoria por invalidez, que é o tema agora, com auxílio-doença? Negativo. É impossível acumulação, pelo mesmo motivo. Primeiro, eu fico doente, para depois ficar inválido. Essa pergunta é uma pergunta altamente relevante, porque, volto mais uma vez, qual é o fato gerador? Um é a perda temporária. O médico vai te avaliar. Após um tempo, a posição do médico será: houve uma simples redução, ou você está bom, ou você teve uma perda definitiva. A outra questão relativa à aposentadoria por invalidez é até quando a pessoa vai receber a aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez, ela será devida até o momento que a pessoa possa voltar a trabalhar. Isso é muito comum. A pessoa está aposentada por invalidez e com uma expressão que é utilizada, passa a fazer um bico, entre aspas, ou seja, passa a exercer, mesmo sem carteira assinada, uma outra atividade remunerada. Cuidado com isso. Nos termos práticos do nosso dia a dia, da nossa vida, nós temos até uma tendência a achar que aquela pessoa está fazendo algo que não tem nenhuma relevância, que não causa lesão à Previdência Social. Mas a Previdência Social, ela é um patrimônio de todos. Nós estamos pagando por aquela pessoa que não tem condição de trabalhar. Por outro lado, se ela voluntariamente retorna ao trabalho e começa a receber remuneração, deixou de ter direito à aposentadoria por invalidez. Vamos ver mais um vídeo aqui, mais um VT, mais uma gravação, mais uma dúvida
sobre esse tema. Por gentileza. Meu nome é Anderson e o aposentado por invalidez pode voltar ao trabalho? O aposentado por invalidez pode voltar ao trabalho? Pergunta do telespectador foi um pouco duvidosa. Poder pode, mas se ele voltar, ele perde a aposentadoria. Gente, um aposentado por invalidez que retornar à atividade, ele perde a aposentadoria. Alguma dúvida com relação a esse tema? Agora, vamos abordar a ampla defesa e o contraditório nesse cancelamento. Aí eu pergunto, esse cancelamento pode ser sumário? Alguém filmou, fotografou, grampeou o pobre coitado do aposentado que está fazendo um bico qualquer. Qual vai ser o procedimento para o cancelamento da aposentadoria? Cabe um mandado de segurança para proteger o direito do aposentado, nesse caso? Pode haver um corte sumário da aposentadoria? Sim ou não, gente? Não, porque tem que dar ampla defesa e contraditório. Na verdade, aqui eu adoto uma teoria jurídica aplicável aos atos administrativos chamada formas paralelas. Teoria das formas paralelas. Se eu tive todo um procedimento para concessão, eu tenho todo um procedimento para desfazer. Gente, o mesmo modelo para conceder é o modelo para cassar a aposentadoria. Com isso, a Previdência Social deve notificar o aposentado, abrir prazo para defesa. Existe direito a recurso. Não é simplesmente uma atuação imediata. Então, antes de ir à instância judicial, a Previdência deve abrir a ampla defesa e contraditório. Agora, aposentado por invalidez que retornar ao trabalho perde a sua aposentadoria. A nossa próxima aposentadoria é a chamada aposentadoria por idade. Aposentadoria por idade. Fato gerador dela. Atingir a idade. E temos que anotar as idades, saber as idades. Mulheres, 60 anos. Homem, 65 anos. Tivemos uma pergunta, um telespectador, em aulas anteriores, acerca de carência, 15 anos. Então, por essas contas, uma mulher pode começar a contribuir aos 45 anos e se aposentar aos 60. Um homem pode nunca ter contribuído, começar a contribuir aos 50 e se aposentar aos 65. Claro que nós vamos ter o fator previdenciário, que objetiva pagar mais para aquele que contribuiu mais, tem uma menor expectativa de vida. Agora, aqui tem uma questão fundamental. Rural. Existe uma redução de 5 anos na idade para o trabalhador rural. Logo, trabalhador rural, aposentadoria por idade para as mulheres, 55 anos. Para homens, 60 anos. E vem a questão mais rotineira no dia a dia, que é o meio de prova da atividade. O meio de prova da atividade rural. Como que eu faço para provar a atividade rural e conseguir a comprovação da carência? Precisamos aí anotar, eu vou trabalhar toda a jurisprudência do STJ e as súmulas e vamos identificar isso e objetivar isso. Primeiro tópico, súmula 149 do STJ. É vedada a prova exclusivamente testemunhal.
é vedada a prova exclusivamente testemunhal. Para a comprovação desse tempo, não se pode ter apenas testemunhas. Requer-se o início de prova material. O que é isso? Um documento. Agora, exemplos de documentos aceitos pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ. Vamos anotar, vamos saber. Primeiro documento. Título de eleitor. Anos atrás, a pessoa exerceu atividade rural. Ao se alistar como eleitor, indicou a profissão lavrador. Início de prova. Certificado de reservista. Início de prova. Certidão de casamento. Início de prova. Certidão de nascimento dos filhos. Início de prova. Agora, um tema teórico aqui. Prova emprestada. Não temos prova emprestada no processo civil, no processo penal, no processo do trabalho? E aqui, na Previdência Social? Prova emprestada. O exemplo típico, e temos posição da jurisprudência. É cabível que a mulher use as provas do marido. Por quê? Se analisarmos, por exemplo, as certidões de casamento de 40 anos atrás, era muito comum. Profissão do homem, lavrador, da mulher, doméstica, do lar. Só que, na verdade, ela também ajudava no campo. Então, a mulher pode utilizar os documentos do marido. Outro tópico. Como que eu faço para fazer a contagem? Tem que ser ano a ano? Explico, exemplifico. 1968, título de eleitor. 69, certificado de reservista. Ele não teve documento nenhum. Em 70. Em 71, certidão de casamento. 2 anos sem documento. 74, nascimento dos filhos, certidão de nascimento. Gente, esses anos que eu não tive prova, claro que a jurisprudência reconhece como tempo rural. Pergunta-se, se em 69 alguém era rural, em 71 era rural, o que a pessoa fez em 70 para sobreviver? Trabalhador rural. Trabalhador rural. Agora, o que vai se buscar como prova é uma justificativa. Aqui eu aceito a prova testemunhal. Aqui pode ser aceita a prova testemunhal. Porque eu tenho início de prova. Agora, 2 temas relevantes sobre isso, que são as súmulas 10 e 24 do Juizado Especial Federal. Súmula 10 e 24 do Juizado Especial Federal. Nós temos 2 hipóteses. Trabalho rural durante um período. Área urbana, empresa privada. Explico. Um exemplo. Alguém trabalhou no campo enquanto jovem. Aos 25, 30 anos, veio para a zona urbana e passou a exercer atividade em empresas privadas. Ele pode contar o tempo como trabalhador rural para se aposentar por idade? Pode, e não precisa contribuir nada. Uma dúvida do nosso colega Ayrton. Eu tinha até anotado essa pergunta anteriormente e antes de eu fazê-la o senhor já colocou.
Só que eu queria reforçar o seguinte, conta-se o tempo que ele ficou no trabalho rural e depois passou um tempo fora e para a área privada. Conta-se também que o área rural ele aposenta com 5 anos a menos. Vai contar esses 5 anos a menos também? Não. Para fazer jus, qual foi o cerne da pergunta aqui? Um tempo rural, um tempo urbano. Aquele tempo, para reduzir os 5 anos, tem que ser todo rural. Pode ser descontínuo. Querem ver a hipótese? Trabalhou na zona rural, foi, por exemplo, para o estado de São Paulo, trabalhou na empresa privada e voltou para a zona rural. Ele tem que comprovar o tempo da carência, 15 anos como trabalhador rural, e a idade. Agora, se ele está na zona urbana, ele perde a redução da idade. Então, o homem tem que ir até 65 anos e a mulher até 60. Mas, com certeza, pode contar o tempo como trabalhador rural. A dúvida sanada? Bem, a mudança que nós vamos dar no curso aqui da nossa matéria na aposentadoria por invalidez, nessa questão do meio de prova, é trazer à baila aqui, trazer à discussão se uma sentença trabalhista fundada apenas em prova testemunhal pode ser aceita. Na verdade, a posição que nós temos no direito, sempre aquela questão sim, talvez, e depende, se a decisão do trabalho foi fundada em prova material, é válida. Porque senão seria muito simples, seria uma espécie de fraude. Chamaria 3 testemunhas que iriam dizer que eu trabalhei naquele período e estaria conseguindo fraudar a Previdência Social. Vamos ver as dúvidas dos colegas, levantar aquela dúvida que você ia começar a indicar, que eu acho relevante. Bom, meu nome é Adriana, eu sou estudante do IESPLAN. A minha pergunta é a seguinte, a respeito da prova emprestada. A mulher, se um casal viveram lá, eles eram trabalhadores rurais. E aí eles viveram um certo tempo lá nessa condição, e aí mudaram, foram para a cidade, foram fazer outra atividade. E o homem conseguiu se aposentar com as provas que ele tinha lá, daqueles exemplos que o senhor já deu, do título de eleitor, da certidão de nascimento dos filhos e tal. Eu quero saber se a mulher, nesse caso, mesmo ela tendo parado, ela deixou de ser trabalhadora rural, ela consegue se aposentar por essas provas aqui. Pergunta muito boa e acontece quase todos os dias isso. A colega colocou uma hipótese concreta, que tem uma ocorrência reiterada, que é: o homem se aposenta por idade, regra geral, mais velho que a esposa, vai para a zona urbana e a mulher não tem condição de pleitear